Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. O Instagram, o Instagram cancelou a transmissão porque nós estávamos usando música sem autorização. Cadê o Ricardo? Já convidei. O Instagram acabou com a live porque nós usamos a música sem. Sem Gente, crédito. todas as lives a gente fez começando com música. Não entendi essa. Vai Cadê entender o outro Ricardo? dia, outro dia eu no Facebook fui bloqueado por causa de uma música que o Facebook oferece pra você. Eles que lutem. É louco isso, né? Ricardo, eu já te mandei o convite, aceita aí. Bom, enquanto isso, boa noite, Rosane Paulo. Boa Boa noite, noite. Márcio Aguena. Bonacera, Catuxa. Bonacera, Natasha. Boa noite, aniversariante, Ornella. Olha, a E Carol. aí, Carol Bezerra. André Terapias, olha, eu tô precisando de você, viu, André? André, estamos precisando, André. Bruno Nascimento, boa noite, Bruno. Ô, Ricardo, aceita meu convite, Ricardo. Pelo amor de Deus, gente, o convidado não quer vir aqui. Ah, o Acho que Renato ele não gosta de Domingues. vocês. Eu vou convidar de novo. Vai lá, Olha, Ricardo. preparei até minha canequinha de Jô Soares aqui. Essa foi boa aí. Ano passado eu fiz um monte de live colocando música no início e nunca me. Esse ano com você também, na nossa live, né, André? Foi. Ô, Ricardo, Rodrigo, aceita, já te mandei o convite. pelo amor de Deus, olha o caramba que tá fazendo a gente farfar. As dads loucas. Bicha, tu já tá convidada, bicha, entra. Ele escreveu ali, Platão, me convida, a gente já convidou. Já convidei, peraí, vou convidar de novo. Vamos convidar de novo. Qualquer coisa eu saio, tu convidar ele, tu toca o pau aí. Vai que hoje o Instagram resolveu que não pode mais de 2 pessoas numa live. Ricardo, te convidei de novo. A Zuckerberg é louca, né? Voltemos. É Poxa, o meu ou gente, é a o gente tinha seu? tanta coisa Ai. bacana pra falar. A gente tinha tanta coisa boa pra falar, tanta coisa bacana. Cadê o Ricardo, gente? Ricardo, me faz o convite, então. Tu Aí, recebeu, recebe? aceita. Aí tu aperta o negocinho, vovonauta. Mas Ele não aperta, mas não aceita. aceita. Vai lá, Rico. Peraí. Fala, Nando Fioretti. Renata Carvalho, olha, a plateia hoje tá brava. Olha! Ricardo, acontece o seguinte, veio um aviso aqui que você precisa de uma versão mais atualizada do seu Instagram. Bicha! Vamos atualizar esse Insta? Nem se eu sair a senhora entra. A sua versão do Instagram
não é atualizada, então você precisa de uma nova versão, querido. Tem co... E Gente, enquanto agora? ele atualiza a versão do Instagram, eu vou ler uma receita de bolo aqui pra vocês. Então, gente, vocês podem olhar lá no meu perfil do Instagram, @AndréLeão, tem várias receitas, entendeu? Que eu fico postando lá meus pratos enquanto o nosso convidado não chega. E a gente já vai Olha, avisando. nós temos presenças ilustres aqui, Renata Carvalho, o Renata Renato Carvalho, Domingos, Carol entendeu? Bezerra, Carol Nelson Bezerra, Ornella, Marques, Literato, Ornella. Gente, a plateia tá babado hoje, olha. o Igor, olha, até o Igor. Igor Macagi, Tá Igor vendo? Carneiro, carnavalesco. Mário, meu Deus do céu. Ricardo, e agora? Você não vai conseguir entrar se você não tiver a outra versão do Instagram. Faz o Eu seguinte, respondo tudo Gui, por ele. faz o Eu seguinte, respondo Gui, tudo por ele. atualiza seu Instagram. Vai Você lembra da sua atualizando, senha? Monique. Vai lá, Google Play, atualizar programa. Meu Deus, e a gente... Ah, estão convidando aqui, peraí. Igor, vamos convidar o Igor? Vamos, aí você começa com o Igor. Aí depois muda para Ricardo. Isso, aceita Igor. Gente, esse daqui é o Igor Carneiro. Oi, luz aí, Igor. Isso. Sete luz. Só tô Tu fazendo começou assim. tô fazendo o teste para ver se o Instagram aceitava 3 mesmo. Não, Aceita. aceita, você tá com a versão, mas tem que ter a versão atualizada. Nova. A Ele versão é, nova. Você tem ideia, Ricardo Vasconcelos ainda usa ICQ, gente. Ele ainda usa o ICQ. Ai, Ele ai. faz bate-papo da UOL, gente. Ele faz bate-papo da UOL. Bom, mas é isso. Eu sou intruso aqui, fica para a próxima, vamos esperar. A gente já vai Ricardo anunciar da o Vasconcelos. Igor. Anuncia o Igor, André, para live, as Dia futuras 14. lives, o Igor vai participar com a gente aqui. Gente, semana que vem nós vamos ter aqui conosco Pedro Norato, Isso. tá? Da Escola Tescom. Depois, na outra semana, nós vamos ter Nelson Marques falando sobre literatura, o doutor da família. E depois vem Igor Carneiro, essa coisinha fofinha que tá aqui do lado, falar sobre carnaval conosco, tá bom? Vai ser uma honra. Um beijo para todo mundo que está aí. E A gente promete que não vai ser. A gente promete que não vai ser essa zona, porque o celular do Igor é bom, ele é rico, carnavalesco, você sabe como é, né? Não, eu só atualizei o Instagram, só isso. E já avisamos que, se cair a live no meio, a gente volta de novo pra cá, tá? Porque a gente tem muita coisa pra perguntar pro Ricardo Vasconcelos. Convidei Vai para ser- o Ricardo, ele atualizou. Vamos ver se ele bom, entra. vai Pode ser- ficar, Igor. Ah, Pode sim. ficar, vamos ver, ele vai entrar. Aê! Boa noite, Jota! Ricardo! Olha que eu tive que. Eu vou fazer o quê, gente? Atualizar, Vocês são o Oz, Borogó. Ai, vou Primeiro ficar tu pede atualizando. uma música que o Instagram derruba a live. Pode over, a gente não pode tocar. Aí chega, não tá atualizado o Instagram. Me manda mensagem pelo ICQ. Ué, não é papo de dead? É papo do quê? Ai, mas De ideias ONG? atualizadas, né, Bi? Vamos se Ah, me poupe. Gente antenada, para todo mundo Ideias antenadas, né? Por Não favor. é? A gente tá aqui pra tombar com as novinhas. Isso. Tá doendo meu queijo. Ai, ai. Bom, gente, vamos começar. É um programa sério. Olha. Ah, gente, eu vou sair. Nossa. Eu vou sair, eu tô sendo de intruso aqui, eu volto dia 14. Tá bom, fica à vontade. Beijo, Igor. Tchau. É. um- Beijo. Boa sorte. Platão, eu apresento ou você apresenta? Apresenta. Tá bom, fica à vontade. Platão, eu apresento ou você apresenta?
Vamos, eu apresento, aí você começa com a primeira pergunta. Tá, o Ricardo Vamos lá. Vasconcelos, para quem não conhece, o Ricardo Vasconcelos, ele é diretor do Curta Santos, que é um festival de curtas aqui de Santos, e do Sunsex, mostra da diversidade de Santos, que terminou esse domingo, né, Ricardo? Teve a sua Sim, edição foi esse domingo. do dia 17 até esse domingo, né? E o Ricardo também, ele é coordenador de cinema da Secretaria de Cultura de Santos, é parecerista de vários editais, aí, de vários, curador de vários festivais também de cinema. Então, vamos dar início aí. André. Bom, Ricardinho, resume um pouco aí toda a tua trajetória. Eu te conheço já faz 35 anos. E aí conta um pouco, vai. Apresente-se agora, porque o nosso foi um press release assim, bem do safado. Isso. Meu, falar de mim eu acho que é coisa simples, né? Essa semana me falaram o que eu seria, né? No meio de todo o pessoal que eu transito, né? Desde eu transitar com aquelas bichas que brigam com bicha, de cara que briga com mulher, e aí eu ando com todos. Aí daqui a pouco eu tô com um, né? Me chamaram de Suíça. Eu sou neutro. Adorei isso. Então, o que eu posso falar? Né, eu acho que vem da minha educação, né? O André até conhece meus pais, né? E vem daquela questão de estar sempre vivendo em família, tendo as questões de pai e mãe muito presente, a gente querendo sempre fazer o correto, né? E aí veio a questão da arte na minha vida quando eu era adolescente. E aí entrou essa questão de processo de transformação na minha vida. Fui entendendo que isso tinha que fazer parte dela e, de certa forma, fui trilhar aí as questões de ser ator, das artes cênicas como diretor, escrevi textos, né? E fui também ser formado em administração. Não sabia nem porquê, né? Mas me formei, né? E mais à frente, a administração veio me ajudar, porque a gestão cultural é o que hoje é o que me dá alicerce, né? Me dá alicerce para que eu possa fazer todos esses sonhos de fazer festivais, né? Produzir eventos, produzir as pessoas virem atrás da minha carreira, né, da minha expertise para tentar ser parecerista, ter o meu olhar. E eu sou uma pessoa, eu acho que quando a pessoa falou Suíça, ficou bem interessante para mim. Apesar todo esse lado mais, assim, vamos dizer, simples que eu estou falando, eu também aprontei bastante, né? Fiz bastante coisa com amigos, fiquei até 2 dias sem dormir, sabe? Andei muito na noite com pessoas interessantes, fui em lugares maravilhosos, tive viagens que a arte também me proporcionou conhecer pessoas de vários outros lugares do mundo, né? Então, isso para mim, eu acho que é o mais vantajoso do que ser o que você colocou como o meu currículo, coordenador, diretor ou qualquer coisa. Eu acho que o vivenciar esses momentos que esta minha trajetória me proporcionou é o que vale. Foi isso que eu acho que resume a minha vida. Então, acredito que hoje, com 51 anos, não é que eu esteja realizado. Não, nunca estou realizado. Mas, de certa forma, eu percebi que o caminho foi correto, no meu entender, que eu decidi para a minha vida. Foi isso. Não me arrependo das coisas que fiz. Muito pelo contrário, arrependo daquilo que não fiz, que deveria ter feito mais, né?
A gente sempre se arrepende, deveria ter naquele momento, porra, por que eu não fiz aquilo, né? E não fiz nada, né? Fiquei que nem uma Suíça sem fazer nada. Né? Então, é isso. Então, não tem mais, assim, o que poder falar. Além de estar casado agora, neste momento, 8 anos, 9 anos, né? Um de namoro e 8 de morar juntos, né? Um outro momento na minha vida que eu queria curtir esse momento, que eu nunca tinha vivido juntos, né? Dividindo o mesmo teto, sabendo do que um é companheiro do outro, o que é isso, que é divisão da vida, e a gente percebe, tendo os momentos, quando a gente fala momentos felizes, momentos tristes, o companheiro, a companheira está do lado, e realmente eu vivenciei isso, né? Isso é muito legal, e coisa que quando você está, de certa forma, solteiro, ou como a gente está sempre nessa vida de completude, né? A gente sempre acha que se completa com alguma coisa, ou com alguém, ou com... A gente não percebe que, às vezes, pequenos atos, e eles, às vezes, desapercebidos, é que completam a gente. Vamos deixar isso para a segunda parte da nossa entrevista. Vamos primeiro falar do aspecto profissional, mostrar que nós não somos apenas rostinhos bonitos, que nós também temos talento. O Curta Santos está aí há quase 20 anos, não é isso? Ou já completou 20 anos Sim. mesmo? Já completou? Não, a gente vai fazer... Não, vai ser a 19ª edição agora, este ano. 19ª, isso. Como é que você vê, assim, nesse período todo de 19 anos, que vários, eu participei também fazendo a iluminação da abertura do festival, trabalhando no tráfego e tudo mais, como é que você vê o desenvolvimento do audiovisual santista nesse período? Assim, e qual a importância que o Curta Santos tem nesse processo? Olha, eu vou falar o que eu sinto. Sim. Acabei de participar agora da comissão que escolhe os 5 filmes que vão representar a cidade no Festival de Busan, na Coreia, né, na Coreia do Sul. Né? E são filmes realizados aqui na nossa região, principalmente na nossa cidade, né, produzidos em Santos. Né? Eu falo região porque, às vezes, tem coisas que passam, mas a produção principal da região é na cidade de Santos. Para você entender que a gente está no envio, né, para um festival que hoje é um dos mais importantes do mundo, porque não esse último Oscar, mas o penúltimo Oscar foi ganho pela Coreia do Sul com Parasita, né? E aí a gente tem que fazer um prospecto aí, que a gente está mandando filmes representando o Brasil, não só a cidade de Santos, para um festival que é internacional. Né? Então, a produção, de quando a gente iniciou lá em 2002, era incipiente, que ficava apenas com projetos de TCC, pessoas que às vezes filmavam alguma história, tinha independentes que pouco aventuravam, porque também não tinha a questão da tecnologia, né? Não era de fácil acesso, como é hoje. E então, você foi percebendo que a produção começou a entender que era necessário investimento em equipamentos, em ter outras pessoas nos seus círculos de produção para que você possa ter um roteiro melhor, para que você tenha uma luz melhor. Aí foram acontecendo as áreas acadêmicas com as faculdades, né? Aí vieram as produções de fora para a cidade, que aí veio o primeiro que deu o start, que foi o Querô, para a filmagem do Querô. Tudo isso somado fez com que a cidade ela começasse a entender que o segmento cinema fazia parte do cotidiano dos segmentos das artes de um todo. Porque antes era apenas o teatro que tinha uma expressão e a música, né? A dança, por causa da escola de bailado, mas o cinema ainda era blockbuster, as pessoas irem lá no cinema para assistir o filme que veio dos Estados Unidos ou da Europa, de algum lugar,
mas não filmes que nossos, os brasileiros, os filmes brasileiros ainda estavam começando a ter o aceite pela população para ir ao cinema assistir, né? E o Curta Santos veio com até essa retomada do próprio cinema brasileiro, mas com filmes curtos. Você tinha que entender que formar público para essa plateia, né? Para esse formato de cinema. Eu acho que o festival em si, todas as pessoas que passaram por ele, ou que de certa forma contribuíram com ele, são os responsáveis por Santos até ganhar esse selo, né? Esse selo que é da Unesco, que é a cidade criativa no segmento cinema, né? E quando a gente recebe um selo, eu digo a cidade, a gente fica com reflexões, para que serve, para que não serve, por que não foi, por que não foi. Acho que a discussão, que não há mais o que ter, né? Há 2 anos atrás eu já tive essa conclusão. Acho que a gente se recebeu. Agora vamos utilizá-lo para várias outras coisas, né? Para que a gente tenha mais políticas públicas para o cinema, que a gente possa ter investimentos que possam dar acessibilidade às pessoas assistirem os filmes. E isso, de certa forma, foi dando um passo a passo. Hoje a gente consegue ver na cidade, eu não estou falando mentira, né? Não é porque eu estou hoje no coordenador de cinema. Não, você tem salas públicas de cinema na cidade. Não é toda a cidade que tem salas públicas. Nós temos 6 salas públicas de cinema. Que é necessário, claro, ter um objetivo, algum projeto, mas isso depende muito de quem está à frente, como aquela comunidade enxerga o cinema e tudo mais, né? Então, só voltando à sua pergunta, nesses quase 20 anos, eu acho que o Curta Santos foi o propulsor, né, desses jovens como nós estávamos. O Toninho Dantas foi um grande incentivador dessa loucura, né, de querermos estar sendo visto para o Brasil inteiro como cinema, né, e a gente está agora recebendo os louros, né? O legado foi deixado, mas a gente está recebendo os louros que são esse selo, as participações dos filmes em outros festivais, filmes feitos aqui ganhando os prêmios fora daqui. Isso é o que aconteceu, que até antes não existia muito pouco. E Ricardo? Eu acho que eu respondi. Respondeu. Ricardo, você falou da trajetória do cinema, e ano passado o Curta Santos já foi online devido à pandemia, e esse ano provavelmente vai ser também. Como você Sim. vê a produção cinematográfica nesse período da pandemia que nós estamos vivendo, do ano passado? Eu fico vendo lançamentos nos cinemas, né? Você vê alguns filmes que são lançados, que vão ser lançados no cinema. Com a nossa estrutura governamental, está sendo impossível as pessoas saírem para ir numa estreia de cinema. Eu não me sinto confortável de ir no cinema, mesmo que eu sei que tenha todos os protocolos. A questão de ser online, de você fazer... Você pega outros públicos que você não conseguiria se estivesse numa sala de cinema. Por exemplo, uma sala de cinema, ou você conseguiria a capacidade de lotação daquela sala. Se você perdesse aquela sessão, você não ia conseguir ver mais. Já online, né, você tem o momento da sessão, que é o horário daquela sessão. Pelo menos no Curta Santos, a gente deixa um dia inteiro para a pessoa assistir. Então, ela assiste a hora que ela quiser e onde ela quiser. E de pessoas de outros lugares que você não imagina. Então, acredito que com essa questão da pandemia e as questões da gente se comunicar online,
Eu acho que todas as outras artes, até mesmo o cinema, a questão do audiovisual principalmente, vai ser híbrida, né? Vai acontecer tanto presencial quanto online. E a gente vai ver como vai ser esse retorno, como que as pessoas vão pensar, como a gente... Eu estou pensando em várias coisas, que se for a gente colocar o festival mais lá para o final do ano, espero que metade da população do Brasil, não sei, né, tenha pelo menos recebido, mais a metade da população, recebido a primeira dose da vacina. Tá. Aí você vai pensar se pode fazer alguma coisa presencial. E Fora isso, eu não sei. em relação à produção cinematográfica, em relação à produção, nós tivemos aí uma lei Aldir Blanc, que ano passado ficou paralisado tudo, e depois veio a lei Aldir Blanc e deu uma impulsionada. Já se percebe, você já percebe essa diferença do ano passado para cá na produção de curtas, enfim, de filmes, de audiovisual? Olha, a lei Aldir Blanc, ela aconteceu agora, porque o final Então, eu não tenho ainda essa produção, né? Por exemplo, não consegue ainda mensurar, porque tem pessoas que ainda não fizeram ainda, né, os seus trabalhos, totalizaram os seus trabalhos, não lançaram os trabalhos ainda, né? Eu acho que a lei Aldir Blanc só veio fortalecer, e que eu participei em Cubatão, que eu trabalhava lá em Cubatão, percebi que tiveram pessoas que nunca tiveram a oportunidade de conseguir algo dentro de um edital e conseguiram pela primeira vez. Isso foi maravilhoso, eu acho que não sei se nas outras cidades aconteceram isso, mas é muito legal dizer, olha, você pode participar de um edital, né? Claro que era uma lei emergencial, né? Uma lei emergencial, tinha que ter, de certa forma, um olhar menos crítico e colocar as pessoas para receberem, porque era necessário o artista receber o seu valor pela obra. E acredito que esse mapeamento que foi feito, hoje dá a garantia da gente poder fazer outras inserções em todas as áreas, não só na área do cinema, mas em todas as áreas, para a gente chegar mais perto daqueles que não acessam a cultura. Eu acho. E cada vez mais precisa fazer mapeamento. Esse foi um dos. Acho que precisa fazer mais mapeamento para que a gente possa escutar. Porque não adianta a gente fazer e achar que as pessoas vão curtir. Também tem isso. Porque a gente sempre faz coisas, às vezes, para um ciclo vicioso, que são aquelas pessoas que são da nossa redoma de conhecimento. A gente fica naquele grupinho. Na bolha, né? A gente fica na bolha. Então, e eu sempre coloquei no Curta Santos, e o Júnior, a Raquel, o Edson Delmiro, que escolhe. Às vezes, eu fico com algumas responsabilidades de fazer sessões extras, sessões os melhores momentos, ou fazer itinerâncias. Por quê? Porque isso eu pego os filmes, né, que não foram os premiados, porque nem sempre o premiado quer dizer que é o melhor filme, que tem um gosto popular. Eu acho que dentro daquela safra a gente pode pegar filmes que são tão bons quanto aqueles que ganharam prêmios e que merecem ser vistos por outras pessoas e que são mais adequados, por exemplo, para você mandar para uma cidade pequena, como já foi parceira nossa, Itariri, né? Uma cidade pequena, que ela é super minha amiga, a Nancy lá, que aceita vários projetos, e você tem que fazer uma produção, uma seleção de alguns filmes interessantes para que você possa formar público com aquelas pessoas. Não é que eles não têm acesso, mas eu estou falando que estão recebendo pela primeira vez. E até mesmo para mostrar os trabalhos que não são tão conceituados assim. Isso é um pouco o espírito do próprio Toninho Dantas, gente. Né? Quem conheceu o Toninho como a gente conheceu, dentro do teatro ele era assim, trouxe isso para o Curta Santos, né? E fazia isso no Festival de Música, que ele fez durante anos no bem extinto
Circo Marinho, que ficava ali na costa, 1000 anos atrás. Então ele sempre teve esse poder de aglutinar muita gente, muita pessoa e tornar a coisa o mais democrático possível. E isso é muito bacana. E assim, enquanto coordenador de cinemas da Secretaria de Cultura, você e vocês, a equipe, já estão pensando em alguma estratégia para o audiovisual, para o pós-pandemia? Porque uma hora esta porra tem que acabar, pelo amor de Deus. Tá. Né? Então, quando eu cheguei em fevereiro, né? Cheguei em fevereiro e infelizmente nesse período tive um problema com o falecimento do meu pai, né? Mas quando eu cheguei eu percebi que não existia nada feito em online. Não tinha nada. O ano todo de 2020 não foi feito nada no Cinearte Posto 4, né? E nem pelo MIS. Aí o que eu fiz? A primeira coisa, eu sou proativo, você sabe disso, já vamos colocar coisas para fazer, né? Aí fiz acordo com o Ponto MIS, que é do MIS de São Paulo, que não era Ponto MIS, o MIS aqui de Santos não era Ponto MIS. Eles recebiam algumas exposições, mas não eram Ponto MIS. Então hoje a gente recebe oficinas, né? Para que as pessoas possam fazer dentro do segmento do audiovisual. Também sessões de cinemas, claro que na plataformas deles, mas são sessões de cinemas. E nós, por conta própria, estamos fazendo hoje a dia de curta, mostrando os curtas das pessoas, quase que mensalmente. Teve mês que foi semanalmente a gente fez. A gente, desde março, a gente está fazendo sessões. Para que a gente possa movimentar as redes sociais, tanto do MIS como do Cinearte, para que eles não esqueçam, vai voltar. Sim. A gente está pensando num projeto, mas a gente, como eu falei assim, não tem ainda certeza. O projeto, este ano, o MIS faz 25 anos e o Cinearte 30 anos, né? A gente quer tudo em novembro. A gente quer fazer alguma coisa em novembro, mas o que a gente quer fazer, não sei se vai ser possível fazer do jeito que a gente está pensando. Então a gente não pode chegar e falar, vai fazer isso, aquilo. Mas o projeto a gente já está pensando, né? A gente já sabe que vai ter alguma coisa aí de lançamento de um curta, detrás sobre a história do Cinearte, possivelmente, vai estar lá, né? A gente já está convidando coisas que possíveis, né? Que são possíveis para acontecer durante. E também estou pensando, não tive tempo para conversar com a SP Cine e também com o MIS de São Paulo, para tentar verificar se a cidade de Santos pode entrar naquele circuito, né, que ele tem SP Cine, no circuito SP Cine, né? Não sei como, eu estou pensando coisas. Tudo, para mim, é tentativas, né? Tentar melhorar o acervo, digitalizar o acervo que lá tem. Isso leva muito tempo, né? Tá lá o estúdio, que há muito tempo não funcionava, desde acho que, sei lá, faz o quê? Uns 18 anos, eu acho que não funciona esse estúdio que existia lá. O estúdio sonoro? O estúdio de som. Não é tudo isso não que não funciona, porque eu cheguei a gravar a radionovela lá no estúdio do MIS. 15 anos. Que ano, André? Foi 2009, 2000 eu tava em cartaz com o Dama da Noite em São Paulo. Então foi 2013. 2013 nós fizemos a gravação da radionovela do Sofredini lá. E aí, acho que deve ter encerrado ele lá por volta de 2014, por aí. 2015. Eu sei. Então, eu sei que faz um bom tempo que não ele estava. Então. Aliás, aí não estava. Eu posso precisar. Vou precisar. Foi no começo da gestão Raul Cristiano que desmontaram o estúdio, porque estava tendo uma infiltração. Tava tendo uma infiltração. Então, ao invés de arrumar a infiltração, vamos desfazer o estúdio.
Entendi. Não, então, mas essa infiltração, teve cupim, teve várias coisas que aconteceram lá, Isso. sobrou algumas coisas, né? E aí, quando eu cheguei, a primeira coisa é fazer um projeto, está lá no orçamento participativo, eu vou pedir para o pessoal votar Votem. no orçamento participativo, votem no orçamento participativo, porque isso vai ser muito importante para a cidade. Sim. Não só para o meio artístico, é para qualquer cidadão também. Hoje os podcasts... É para a cidade. Sim, para é um projeto com uma capilaridade imensa, né? Exato. Atende teatro, tem cinema, atende música, atende tudo. E eu lembro que os DVDs, não, os CDs das escolas de samba da cidade eram gravados lá. Era finalizados, gravados, alguma coisa era terminada lá. É verdade. Então, essas questões, quando eu cheguei ali, eu tive que olhar todas as salas. E aí, o que eu conversei com aquelas pessoas lá, por exemplo, nas vilas criativas, onde tem a sala? Está parada há 2 anos, desde a pandemia. Quando voltar, tem que fazer um questionamento, tem que fazer um diagnóstico do que eles querem ver. Não dá para eu chegar e vão colocar uma Godard, vamos colocar Godard no mercado, né? Exatamente. Então tem que ver e também ver o horário que quer. Sim. Nem sempre. Então essas coisas eu sinto, eu acho que essa coisa de ser formado em administração me colocou para eu fazer esse tipo de gestão. É dessa forma que eu acho que eu quero, não sei se é imprimir o meu olhar, né? Mas é a minha contribuição. Se não for dessa forma, infelizmente, eu não sei o que é, mas eu acredito que eu estou passo a passo tentando ouvir as pessoas, né? E dentro das possibilidades, né? Realizar ações que deixem o MIS, o Cinearte, as salas em evidência. E neste momento são as redes sociais. As redes sociais, deixar a mostra, hoje é dia de curta, estava fazendo Sunsex, a mostra de curtas foi dentro do Cinearte, a exposição foi dentro do Instagram do MIS. Então, agora já estou pensando para o mês de junho, alguma coisa relacionada aos namorados, e assim a gente vai caminhando, o que é possível. Entendi. A gente está cedendo de vez em quando para o MIS para algumas gravações, mas muito restritos, com poucas pessoas, se for fazer alguma coisa. Mas tem que passar primeiro pela Film Commission para ver, para depois entrar com a gente. A gente quer acionar, de certa forma, esse movimento que é do cinema e do audiovisual na cidade. Não é só as salas de cinema, Cinearte, tem a Film Commission, tem a escola pública que vai ser que está aí no papel, que vai ter que ser vista, parece que está sendo vista. Então vai ser, de certa forma, um grupo de ações que vão fortalecer ainda mais o cinema feito na cidade. E o selo ter mais ainda representatividade. Eu espero, né? E acredito que vá, porque eu estou vendo que as coisas estão sendo caminhadas para que isso aconteça. Legal. Vamos falar de sexo? Isso. Pode. Mas de Sunsex primeiro. Vamos falar do Sunsex primeiro. Como é que foi fazer o festival nesse ano, assim, remotamente? Né? Porque a gente sabe que bicha adora um fervo, bicha adora estar junto, bicha adora estar grudadinho, né? E fazer dessa forma virtual, fazer dessa forma remota, deve ter sido um baita de um trabalho, assim, de um esforço, que eu digo assim, até mesmo de aceitação do público-alvo, né? Porque é complicado. Então, e aí eu acho que deve ter entrado bastante do teu lado de administrador, de saber coordenar isso para que a coisa não flopasse. E fala um pouco, para quem não conhece, sobre o Sunsex, o que é, o que vem a ser. A Sunsex é uma mostra da diversidade, ela iniciou lá no Curta Santos, quando ainda eu
achava que era necessário ter uma mostra única LGBT, Olha. né? Essas questões, as mostras especiais, né? Então, eu estava segmentando algumas, porque não tinha muitas produções que chegavam e eram escolhidas para estarem entre as que iriam participar da seleção principal do Olhar Brasilis, que eram só 10 que a gente escolhia na época. Então, ficava muita coisa de fora. Então, tinha vezes, no primeiro momento, a gente fez o acordo com o Mix Brasil, aí 2 anos vieram filmes do Mix Brasil, depois nós fizemos com o pessoal do Rainbow, for Rainbow, lá de Fortaleza, né? E aí a gente começou a ver que tinha produções locais, aí a gente começou a iniciar. Aí eu percebi que as pessoas iam para assistir os filmes e ficava, ai, gente, precisava ter isso, precisava ter mais alguma coisa. Aí foi que eu conversei com o Luiz Fernando, até com o Betinho, e inscrevi no PROAC LGBT, que foi um dos primeiros abertos, assim. Aí ganhamos o PROAC e a gente trouxe esse universo que para nós era bem complicado, né? E a gente teve que chamar pessoas para ajudar, porque a gente não entendia, como até hoje eu não entendo também muito, né? Aí a Renata Carvalho participou do início, aí nós trouxemos João Nery, primeiro homem trans a sair do armário, entre aspas, de visibilidade, que tinha um livro dele, trouxemos ele, trouxemos peças de teatro, fizemos acordos com as discotecas, né, com as clubes daqui que tinha na cidade, fora, conversamos com a Cris, sabe, todas as pessoas, fechamos as pessoas da OAB e chamamos todas as pessoas que, de certa forma, queriam militar, mas eu não sou um militante, sou apenas um fazedor de eventos, para que a gente pudesse conquistar coisas. E aí foi, né? E este ano, especificamente, a gente percebeu que como a gente ficou um tempo sem fazer, a gente precisava voltar e tocar em assuntos que eram pertinentes. E eu e o Luiz Fernando, a gente já estava velha. Que a gente não tinha mais essa... A gente não sabia falar muito, se expressar corretamente no todos, no amigues, sabe? Eu estou falando verdade. Sim, sim. A gente é de uma geração... É uma construção, né? Você não vai aprender da noite pro dia. Nós começamos, só tinham 3 letras, GLS. LGBTQIA e o mais ainda. E o mais. Né? Então, gente, vamos ser realistas. Então, aí nós chamamos os meninos mais novos, né? E aí foi o Lucas Onofre, que é novo, aí o Matheus Lipari, que é um rapaz de Cubatão que é maravilhoso, que conhece todo esse movimento que a galera mais jovem está fazendo, o Gustavo de Guarujá. Nós íamos fazer uma coisa aberta, que seria para a região toda, que a gente vai... Talvez a gente inscreva agora no PROAC, né? Essa coisa regional. Aí não deu, a gente ganhou uma emenda e fizemos só para Santos. E a doutora Rosângela Novaes, que é desde o início, ela é da OAB, ela sempre abriu espaço para conversar, e a parte jurídica é muito importante. Ela trouxe junto com a Tayane Miyake, que hoje tem a coordenadoria da diversidade, que lá no início, no primeira Sansex, eu estou falando do Ricardo mesmo, até a Renata pode conferir que ela foi comigo, que a gente foi gritar para ter alguém para nos ouvir. Não existia coordenação, não existia comissão, não existia ninguém. Se acontecesse qualquer coisa com alguém da LGBT, a gente não sabia a que recorrer. Mas já existia o conselho? Mas alguém não existia nada. Nem o conselho. Nada. Não... Aí foi que o senhor lá, que era na época, nos recebeu, foi lá, falou assim, olha, precisa ter alguma coisa interna para as pessoas começarem. Aí
foi criando, aí foi criando a comissão e hoje nós temos uma coordenadoria. Isso é importante. Olha o passo que deu. Oh, Não é todas as cidades que têm coordenadoria. E aí, este ano a gente trouxe debates maravilhosos falando sobre sexo e a diversidade e educação, como que é a diversidade na educação, com pessoas, né? O mais importante no festival não é só a parte cultural que teve esse ano. Foi a parte de debates. Discussão de Foi políticas bem interessante. públicas, né, de saúde, isso é legal. Eu aprendi muito porque a gente precisava se ver, porque as outras letras também tiveram vozes, né? Porque senão ficava, eu estou sendo bem sincero, sempre fica na mão de um homem cis, homo, né? sim. Branco. Sempre assim, né? Então, as gays brancas, né? Elas dominam. Então, e elas estão em todos os lugares e parece que são elas, a visão da diversidade é na visão delas. E não é isso. Então, para mim, foi uma lição muito grande, eu aprendi bastante, fiz algumas perguntas, mas isso foi muito interessante, que não dava para a gente fazer, por exemplo, o recurso que a gente tinha, trazer uma mulher lá de Sergipe, trazer outra lá da Bahia, outro de São Paulo. E talvez isso agora também tem um lado positivo, que assim, nas próximas versões Sim. acontece o ao vivo e acontece a coisa virtual também, a coisa online da mesma forma, né? Porque a gente teve um ano para se habituar forçosamente Sim. a conviver nessa coisa online, né? Ninguém mais... hoje em dia é muito difícil alguém perguntar: tá me ouvindo? O som tá ligado? Não, porque a gente conseguiu se superar quanto a isso, né? Só quando a gente não atualiza só quando o Instagram. Não atualiza o Instagram, né? Você é diretor de duas coisas interessantes, o Sansex e o Curta Santos, né? Como é que tá a produção de audiovisual direcionada ao público LGBTQIA+, na Baixada Santista? Existe. Não, existem filmes. Existem, sim. A produção, eu não digo que seja incipiente, porque não é. Ela existe, tem pessoas que querem se expressar através do audiovisual para falar sobre essa temática, né? E, ao mesmo tempo, hoje você percebe nos filmes que são escritos, que eu tenho essa questão do Curta Santos, que você tem aí já um aumento maior de filmes falando sobre essa temática. Estou falando do Olhar Caiçara, da produção local. Mas sabe o que está faltando? Vou falar para você. Mais produções temáticas. Não tem muito peça de teatro, não vejo música, não tem. A gente ficou muito, assim, eu acho que também por causa da pandemia não deu para fazer, né? Mas estou falando, não tem. As pessoas, eu acho que a diversidade também, ela não... no entendimento hoje, ela não tem mais que segmentar, né? Ela tem que se expandir, ela estar no local dela onde ela esteja, né? Não ser mais, olha, filmes somente de nicho, não tem que ser nicho, né? O bom filme, independente da temática, ele é um bom filme, né? Isso. Mas eu acredito que a produção hoje ainda precisa dessa visibilidade, como foi o dia 17, porque ainda estamos com um governo que ainda, se a gente continuar, é reacionário a essas atitudes para discussão sobre gêneros e sobre sexualidade. E eu estava pensando exatamente sobre isso. Eu acho que provavelmente também seja reflexo do próprio governo que a gente vive, né? Porque as pessoas, querendo ou não, elas se retraem um pouco, né? A gente não sabe a loucura, a gente sabe muito bem da loucura que é capaz um ser humano
Ser humano? Não. É a criatura que está lá em cima e todos os seus asseclas, né? Acho que a gente se reprimiu um pouco mais. Eu percebo isso que assim, as coisas que nós víamos nos governos anteriores, a gente via uma efervescência, a gente via uma produção, a gente conseguia perceber uma visibilidade maior, né? Sim. Com esse, eu acho que a gente meio que se retraiu, meio que opa, peraí, deixa eu me situar direito para ver como é que eu vou me posicionar perante isso para não ser tão perseguido. Vamos usar essa palavra, não seria essa. Porque é um governo de perseguição, é um governo que não te dá apoio, não te dá subsídio, tira da pauta. Graças a Deus esse ano voltou para o PROAC, eles separaram o LGBTQIA+, separaram das outras produções, que eu chamava que até o ano passado eu chamava era o PROAC das coitadinhas, né? Era negro passado eles uniram, junto né? com a periferia, Era assim, junto com... começou assim, separado, aí depois eles uniram durante 2 anos, uniram e agora separaram de novo. Separaram de novo. Então, assim, acho que a gente está começando a dar esse respiro novamente, mas eu acho que tem um pouco do reflexo da ausência de produção justamente por causa disso, por causa do governo, né, desse clima. Eu não sei, André, se houve uma retração. Eu não sinto isso. Eu não sei se... Fala. Não, eu estou falando regional. Não estou falando regional. Regional qual você... Eu estou pensando assim, por exemplo, eu vi filmes como o Primeiro Retrato, o Porta-Retrato, nós fizemos agora a exibição na Sunsex. Uhum. Nós tivemos 5 filmes, né? Mas então, tem 2 que são mais recentes. Os demais são mais... são de 2019, teve outro que era de 2015, sei lá. Mas existe, né? Mas eu estou falando no audiovisual, mas eu acho que é necessário ter mais peças, ter mais músicas, pessoas que pudessem falar, não explicitamente que seja relacionada à temática, mas que possam garantir esse público para eles darem visibilidade. Não só ir lá, um DJ numa festa, LGBT. Sim. Eu estou falando pessoas como até a própria Maria Gadu, que canta e que fala, né, quando quer, quando pode. Acho que as pessoas têm que ter esses momentos de expressão, e eu sinto um pouco essa falta aqui na cidade. Eu vejo que assim eu acho que tivemos né, artistas que vieram quebrar a porta, deram murro, falaram, estou aqui, eu existo. Uma delas é a Maria Sil, que veio com a música e acabou entrando em conflito com os músicos da região, da cidade, principalmente porque ela reclamou e com o direito de que não era convidada para tocar em bar, para, enfim, se apresentar em lugares que normalmente os héteros normativos costumam tocar. Sim. Né? Então, eu acho que assim, acontece, mas são pontuais os acontecimentos, os artistas que estão aí dando cara a tapa. Eu acho que assim, lá ainda é necessário, e a própria Renata Carvalho coloca isso, que ainda é necessário essa questão da representatividade e tudo mais, e qualificar a produção audiovisual como LGBT, sabe, para que lá na frente isso não seja, sabe? Não precise mais. Não precise mais, mas o momento é necessário, né, assim, enfatizar mais, ainda né, para que a sociedade possa entender isso com mais naturalidade e lá na frente a gente não precisa classificar. Para finalizar esse assunto, eu acho que a única coisa que a gente tem que pensar, e a gente tem que fazer essa reflexão, e foi muito do que eu aprendi com a Sunsex, com esses juristas, com essas pessoas convidadas, que
nós temos uns direitos que foram nos dados e a gente conseguiu e a gente tem que manter. Uhum. Não tem que perder esses direitos, porque está vindo uma onda de a gente perder esses direitos. A gente tem que ficar bem atento, porque há muitos direitos da união homoafetiva, de direito de colocar o nome social, o direito de você usar o mesmo banheiro, todos esses direitos que foram conquistados, se a gente não tomar cuidado, eles podem tirar esses direitos que a gente conquistou. Até mesmo vindo com essa escola sem partido. Esse início, que é a base, pode formar pessoas que vão ser futuramente opressoras. E a gente não é isso. A gente tem que dar para o ser humano a expansão para que ele possa refletir sobre o mundo da maneira que ele quiser, não de uma só maneira, né? Eu fiquei bem assim, meio estranhando, porque são pessoas que estavam lá falando que nem eram do meio LGBT. São pessoas que são formadas, tinha uma que era, né, mas a grande maioria não era do meio LGBT e defendendo as causas LGBTs em vários estudos na área da jurídica, né? E até mesmo na área científica, na questão da saúde também, que existe também alguns problemas com os médicos que não se formam para conhecer sobre o corpo, que é o corpo diferente, né? O corpo intersexo, o corpo da trans, eles não estudam isso, né? Então, é muito maior as coisas que a gente não fica sabendo. Por isso que eu falei assim, precisa das pessoas mais novas para nos darem esses toques para a gente não ficar com 51 anos que viveu essa vida achando que é um cara que sabe tudo relacionado à questão. Não sei nada. Muito pelo contrário, nunca levantei a bandeira disso. Eu só promovo as possibilidades de uma discussão e um diálogo durante um momento que é a Sunset. A vida é isso, Como é que né? tá É nosso sempre tempo um aí, Platão? aprendizado. Eu acho que faltam uns 5 minutos. Não está Vamos aparecendo. sair e vamos aqui, voltar de não sei novo? por quê. Não, Vamos sair e vamos voltar de novo? Se cair, a gente volta. Pode ser. Gente, se cair, a Vamos gente volta, tá? Aos Isso, todos se os cair, 5.419 pessoas que estamos costuma assistindo. Ele costuma avisar aqui, então deve ter mais um tempinho aí. Olha, Então, parabéns, me mas surpreendeu falem, a né? seriedade e riqueza do bate-papo. Luiz, a gente não é só um Roubado. rostinho bonito, querido. A gente não é só rostinho bonito. Nós também temos Olha. talento. Olha, Biba. Para Biba é Biba é foda, coisa né? Olha como antiga, eu né? consigo. Antiga. Viva anos 80, É o ó. gente. O ó, eu falar o ó é o ó. Então, mas eu pensando aqui comigo, a gente vai envelhecendo, né? Eu acho que quando a gente fala 10, não é pelo fato de ser da questão papai, alguma coisa assim, mas eu acho que a maturidade que está acontecendo comigo, tendo cabelo, que, né? Não. Era uma coisa nossa, todo cara. Eu acho que a gente vai aprendendo outras coisas muito mais importantes do que essa questão de você querer ser belo, estar bem para os outros. Né? A gente acha que A gente como para ser humano. de dar atenção para o que os outros estão pensando, né? Do que os outros acham. A gente cria, e eu acho que isso é a maturidade, né? É a maturidade dá isso pra gente. Dá isso, e assim, você acaba não entrando mais em brigas que você sabe que já não vai dar em nada, em discussões que são vazias à toa, que você sabe que não adianta, entende que certas pessoas
elas não vão conseguir dialogar no mesmo nível que você está querendo, então você dura uma onda, ouve e procura não entrar em discussão, em atrito, porque sabe que cada um entende isso, né? Que cada um tem uma visão de vida e dependendo da idade, a visão de vida muda pra caramba também. É uma realidade. Eu respeito muito as pessoas. Né? Gente, isso. tem alguma coisa dando delay aqui pra mim. Tá horrível. Eu tô ouvindo tem, vocês 5 a vezes. conexão. Chega um horário que a conexão fica complicada. Eu coloquei, a gente coloca esse Deres, porque assim, eu estou fazendo um curta-metragem por nome Deres, que fala sobre os homens gays que estão se aproximando da terceira idade. Né? E eu tô fazendo um espetáculo de teatro também. Exatamente, que fala sobre esse assunto. Então, eu acho que é necessário também falar, porque assim, o Dere, ele vem com um pensamento, ele foi criado pejorativamente, né, para classificar aquele homem mais velho que tem uma namorada mais nova, ou gay mais velho que tem um namorado mais novo e tudo mais. Todo relacionamento, eu pelo menos penso assim, todo relacionamento ele é feito de acordos. Né? Então, assim, uns fazem acordos financeiros, outros não, mas sempre existe o acordo dentro de uma relação. Né? Então, foi meio que para desmistificar isso, né? Essa coisa de que toda homem mais velho, ou, enfim, está... mas tem uma coisa que é uma coisa que é fetiche, sim. Né? Opa. Sim. Meu amigo André Leão é um. Pode falar com o maior. Pela destreza, né? Colocou aí, André. E o jogo virou, menino. O jogo virou. Agora são os novinhos que vêm Agora! Os novinhos é que vêm atrás de mim. Eu nunca gostei de namorar gente jovem, agora que vem. Agora os novinhos vem chovendo e vem matando. A gente faz sucesso, viu? Eu sei. Tá certo. Há momentos e momentos, né, André? Há pessoas e pessoas, idades e idades. Não é. A maturidade está me trazendo o seguinte. Não ser radical com a vida. Ponto. É isso. Está horrível, porque eu estou ouvindo a minha voz. Vamos sair e comentar de novo? Vê se melhora. Vamos, gente. Aí, pessoal, nós vamos dar uma saída e entrar eu acho que é a conexão do momento, viu, André? Esse horário é muito cheio de lives. Estão ouvindo? Agora melhorou. Eco? Para mim tá. Não tá dando eco. Tá chegando atrasado para mim. Sai. Então tá, com um corpo sarado nas redes sociais. Quem é? A Kelly. Kelly, você tá aí, Kelly. Tá falando de mim. Querida, eu pago. Eu tô pagando por esse meu corpo. Eu tenho que mostrar meu corpo mesmo. Olha, é isso mesmo. A gente jovenzinho. Eu era mesmo, tem que mostrar. Tem que mostrar mesmo. Eu também adoro mostrar e foda-se quem não gosta, quem não tá nem aí, e pronto, a gente faz aquilo que tem vontade, né? Eu acho que vocês têm que estar bem consigo mesmo. Exato. Eu tive um momento entre os 35 até os 45, eu era abusado. Adorava mostrar a cueca, a marca da cueca. E tirar a camiseta na boate. É isso, né? Eu sempre fui assim. Tem as suas fases. Eu não era, eu sempre fui. Eu sempre fui, gente.
Sempre fui. Nunca Eu me gostei de descobri, roupa. esse lobão, depois de velho mesmo. Nunca gostei de roupa. É impressionante. O que eu posso, eu tô ficando pelado. Entendeu? Então. Mas olha, vou confidencial, eu tive uma reunião só com com Dedes agora. agora, porque foi aniversário de um amigo de 57 anos. Aí o Aí, o que tem? Só tem pessoas pessoas próximas da idade dele. Eu era o mais novo. Então, tinha tinha 5 pessoas. Olha Olha o que estava falando agora. Eu nem imaginaria que ele só falar sobre isso. Falando sobre vestir vídeo, começar a falar do Namorar 3. É isso. Aí eu nunca imaginaria aquelas pessoas só sem falar aquilo. Nunca. Para você entender o proceder. Como eu achava que eu era louco, né? Assim, que pudesse fazer várias coisas. E essas pessoas não. E essas pessoas, não é que elas sejam loucas, mas elas têm o espírito liberto delas. Elas vivem a liberdade delas. Sim, exatamente. Foi uma das coisas que a maturidade me trouxe, não ficar jogando ninguém. Cada um vive como bem entende. Exatamente. Gente, vamos dar uma saída porque tá falhando. O outro não vai ser. Tá, eu vou sair, vou interromper. Aí chama nós de novo. Isso. A gente já volta, gente. Não vai embora, não. A gente já volta.